Oi, gente! Mais um vídeo aqui da Teoria pra vocês. E o vídeo de hoje é o seguinte, uma outra versão da história que todo mundo conhece, como se fosse a verdade absoluta e inquestionável, que só de questionar essa história que todo mundo sabe, a pessoa já é considerada errada, já é considerada burra, que não sabe nada, que não tem conhecimento nenhum, que não tem Deus no coração, e tá afrontando, e tá desrespeitando a Deus e a fé dos outros, só por questionar essa história sobre Jesus. Mas vamos questionar, vamos parar e analisar o negócio. Maria Madalena, se você for estudar a história, por que falam que ela é prostituta? Qual que é a necessidade de falar que ela foi prostituta? Sendo que na cidade dela e na região onde ela morava, ela era respeitada e muito rica, muita de família cheia da grana. Por que tiveram que desmoralizar ela? Por que tiveram que mentir sobre a vida dela? Qual que é a necessidade? Será que era para esconder alguma coisa? Será que era para adulterar uma história? Para que o que a Maria Madalena falasse não fosse levado a sério, para ela não ter moral nas coisas que ela fala? Mas por causa de que isso? A gente para e pensa. Jesus Cristo viveu na época lá do finalzinho do Império Romano. E o pai dele era carpinteiro. E falaram que ele era muito pobrezinho, coitado, né, e tal. Mas, se a gente for analisar a história do Império Romano, quem tinha dinheiro para contratar serviço de carpintaria naquela época? Porque naquela época não tinha Casas Bahia e Loja 100, não tinha esse negócio de comprar móvel 10 vezes, 20 vezes. Os móveis eram tudo planejado, tudo caro. Os carpinteiros lá era tudo rústico, era tudo a macho alfa mesmo, daquele jeito lá bem antigo, aquela região lá, o povo tudo machista pra caralho, né? A religião lá, a região lá, né? Você vai estudar a história com a cultura daquela região lá, como que funcionava a vida, quais eram as profissões que tinha naquela época lá, né? Então, esse carpinteiro ganhava dinheiro, o carpinteiro não era pobre. Então, por que essa necessidade de falar que o carpinteiro era pobre naquela época? Já parou para pensar nisso? Aí a gente para e pensa na última ceia, na Santa Ceia. Hoje em dia é fácil você ir no restaurante, reservar a mesa no restaurante para juntar com seus amigos, para fazer alguma comer à toa, para juntar no rodízio e tudo mais. Mas naquela época lá, não existia esses rodízios igual existe hoje. Pra você reservar um restaurante para você lá para seus amigos era caro. E não era à toa, não era por qualquer motivinho que você juntava com seus amigos lá para ir no restaurante. Era para celebrar nascimento, era para celebrar casamento, era para celebrar coisa importante. Então a gente para e pensa. No quadro, na pintura lá da última ceia de Santa Ceia, as expressões facial da galerinha que tava lá. A gente pensa numa história. Se fosse Jesus falando que ele ia ser preso, porque ele sabia que ia ser preso, porque ele estava sendo acusado de heresia pelos líderes religiosos. Tanto que Pilatos lá, o que mandava na região, representava a lei, que administrava toda a região lá, em nome do Senhor, dono de todas as terras, o imperador, quando prenderam Jesus, quando ele foi conversar com Jesus, ele falou o quê? Que Jesus é inocente, que perante a lei, ou seja, quem manda mesmo no lugar, quem era representante daí, falou que Jesus não tinha crime, não tinha pecado, era inocente. Então por que Jesus estava sendo preso? Por que parte do povo estava feliz com a prisão de Jesus? Escolheram soltar um assassino e manter Jesus preso e sacrificar Jesus? A gente para e pensa nas histórias dos deuses antigos, os deuses lá da época do Egito, dos deuses da época de Roma, da Grécia Antiga, porque Roma absorveu toda a cultura que existia naquela época, porque existia o primeiro Egito, o Império do Egito, dos faraós e tudo mais. Aí o Império Romano começou a crescer. Aí o Império Romano foi lá e dominou o Império Egípcio e continuou a expandir. E aí absorveu toda a cultura do Império Egípcio, da Grécia Antiga, toda a região lá, tudo que existia de sociedade, de civilização, Roma absorveu aquela cultura. Tanto que o cidadão romano era livre, politeísta. Podia ir numa igreja de manhã, numa outra de tarde, numa outra noite. Tinha deuses da cultura egípcia, deuses da cultura grega, deuses de todas as culturas lá que tinha. Até que chegou em algum momento durante o Império Romano, igual fala no livro do Apocalipse,
que o anticristo chegou e proibiu que podia rezar para os outros deuses, que ele era o único Deus que podia rezar só para ele. E aí a gente para e pensa, quando o último imperador de Roma morreu, o que aconteceu? Nenhum outro imperador subiu ao poder, ficou ali aquele cargo de poder vago. Até que uma instituição, um grupo de pessoas, assumiu esse poder. E aí, para apagar toda a cultura e toda a história de Roma, eles mudaram totalmente a história, trocaram o calendário, que o calendário juliano era o símbolo do poder do Império Romano, as cores de Roma, da bandeira de Roma, o hino de Roma, o animal de poder de Roma, que era a águia, a imagem do imperador, que não deixaram ter mais nenhum imperador, para mostrar que não existia mais o Império Romano, o poder de Roma, que agora era outra instituição que estava ali no poder, que tinha tanto poder que trocou o calendário e tudo mais, criou uma nova história. E essa mesma instituição foi a instituição que na época lá do Pilatos mandou prender Jesus, acusava Jesus de heresia. E pela cultura da autoflagelação que essa instituição ensinava, mandou matar Jesus na cruz e fez a cabeça do povo através da lavagem cerebral dos falsos profetas e dos senhores do mundo que enganaram o povo, para o povo ficar com ódio de Jesus, com raiva de Jesus e aplaudindo que Jesus estava sendo preso. Porque o povo estava achando o quê? Que estava fazendo um serviço de Deus, punindo o corpo do herege para salvar a arma do herege na cruz. Então a gente volta para a questão da Santa Ceia. Jesus, sabendo que ia ser preso, falou o quê? Que ele tinha lá o grupo dos apóstolos que seguia ele. E falou que a Maria Madalena, que era a que estava mais próxima dele, a pessoa mais perto dele, que entendeu melhor todos os ensinamentos que ele passava, e assumiu o posto que eles deviam reportar a ela. E os homens machistas daquela época lá, você acha que eles iam gostar de uma mulher comandando eles? Aí um pegou até a faca lá, pois a faca queria matar, ficaram com raiva, ficaram com ódio, indignados, discutindo. É só olhar a expressão deles na pintura. Que a pintura é como se fosse um retrato daquela época, que não existia máquina fotográfica naquela época. E aí tinha os outros que, nós estamos seguindo Jesus. Jesus é o nosso líder. E o nosso líder sabe tudo. Se ele falou aquilo ali, se ele for que é a mulher que vai assumir o lugar dele, então temos que seguir ela e ponto final. Temos que ficar em paz e obedecer e concordar. Será que essa história faz sentido? Será que essa história tem brechas ou completa todas as brechas da história? Justifica todas as atitudes que o povo teve e querer condenar Jesus e sortar um assassino. Por que é sortar um assassino? Porque outra pessoa, no caso de Jesus, teria cometido um crime muito pior que um assassinato. E o que seria pior que um assassinato? Um crime contra Deus. E aí, para fazer o serviço de Deus, vamos punir o corpo do herege para salvar a alma dele. Que era o que essa instituição ensinava. A mesma instituição que muitos e muitos anos depois condenou as mulheres na fogueira por bruxaria. Condenou Jordano Bruno, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico. A mesma instituição que muitos anos depois condenou Allan Kardec e condenou Chico Xavier por repetirem as mesmas coisas que Jesus falava naquela época dele. Porque Jesus, já naquela época que ele viveu, ele já falava as coisas que Allan Kardec e Chico Xavier falavam, que Allan Kardec e Chico Xavier só repetiram os ensinamentos de Jesus. Eles só falam a mesma coisa que Jesus falava. E por falar essas coisas que Jesus falava naquela época, ele foi acusado de heresia. E por isso ele foi preso. Porque essa instituição tinha influência e poder político junto ao Pilatos, junto ao Império. Simples. Parece tudo óbvio, parece que a história se encaixa se você for analisar detalhe por detalhe dessa história. Principalmente porque quando essa instituição trocou o calendário juliano pelo calendário gregoriano, foi a mesma época que essa instituição falava que a Terra era plana, que sexo fora do casamento é pecado. Ou seja, Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque transaram fora do casamento, porque não tinha nem padre nem pastor lá no paraíso para casar eles. O Virgem Maria que o pessoal fala, não é virgindade de relação sexual, é virgindade em relação de caráter, de moral, de ídole, de saber manter a própria palavra, de ter coerência entre o que pensa, entre o que fala, entre o que faz, e honrar a sua própria palavra, igual Jesus fez. Que mesmo Jesus sabendo que estava sendo acusado de heresia, que seria preso, e mesmo depois que foi preso, ele continuou mantendo as coisas que ele falava, continuou mantendo os ensinamentos que ele falava. Inclusive, uma das frases de Jesus, por que estão tão espantados? Tudo que eu faço, vocês também o fazem. Ou seja, Jesus se colocava como ser humano comum, normal, igual a todos os outros seres humanos.
Só que ele era de um nível muito superior, porque ele ensinava as coisas que ele achava importante, e sabendo que era só ele falar, não, desculpa, eu me enganei, não vou falar mais isso. Ele podia simplesmente falar que ele ia falar mais nada daquilo, ia falar outras coisas, podia seguir o que a instituição ali mandava ele seguir. Mas a moral dele, o caráter dele, a índole dele, orientava ele para que ele continuasse firme nos ensinamentos dele, nas palavras dele, mesmo sabendo que as pessoas não compreendiam naquela época aqueles ensinamentos que ele passava. Ou seja, Jesus é muito maior do que as pessoas pensam hoje em dia. E aí, só de você falar essa história, só de você questionar esses fatos históricos, aí você é errado, você não tem Deus no coração, você não sabe nada, você é burro, você tem que ler a Bíblia, você tem que se informar mais. Mas as pessoas não sabem nem como que a Bíblia foi feita. Porque foram os homens dessa instituição, os senhores dessa instituição, os senhores do mundo, os falsos profetas, que depois que mandaram matar Jesus, mandaram matar todos os apóstolos e pegaram todos os bens que eles tinham, ou seja, os papiros, os escritos, as cartas que eles trocavam entre eles. E aí juntaram numa reunião chamada Concílio de Nicéia, e nessa reunião decidiram qual papiro ia entrar, qual não ia entrar. Pegaram histórias antigas de deuses antigos do Império Egípcio, da Grécia Antiga, etc. e tal, e formaram uma nova história, colocando Jesus no lugar desses outros deuses antigos. E aí chamaram os outros deuses antigos tudo de deuses pagãos, para ninguém mais poder usar aquelas culturas antigas, para não ter concorrência, para ser só eles ali o único a mandar no mundo, para eles ficarem entre as pessoas normal e Deus. E aí, para chegar a Deus, tem que passar por eles, tem que obedecer a eles. Tanto que o poder que eles adquiriram, as pessoas tinham que pagar tributos para os líderes religiosos daquela época. Você tem 2, 3 filhos, um filho tinha que ser levado, numa certa idade ainda criança, tinha que ser levado para servir esses líderes religiosos. Tinha que curvar quando esses líderes religiosos passavam, tinha que beijar a mão desses líderes religiosos, o anel desses líderes religiosos que simbolizava a instituição que eles trabalhavam, que eles mandavam. Eles assumiram o poder que era o poder do imperador. Será que se faz sentido ou será que é só papo de maluquice da cuca? Aí fica a critério de cada um, né? Então, tá aí o vídeo. Paz para todos. Fui.